Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de administração. Eu sou o professor Yuri e hoje a gente vai estar abordando um tema muito importante dentro do departamento pessoal, que é a questão do contrato e jornada de trabalho, beleza? São dois temas centrais aí dentro do departamento pessoal, são dois assuntos aí muito importantes dentro de toda empresa, beleza? Primeiro, a gente vai entrar aqui com as definições de cada um deles, né? O contrato de trabalho, né? Sendo mais esse acordo que vai servir para formalizar a relação entre o empregador e o empregado, né? Então, existem alguns princípios básicos que a gente vai ver logo a seguir e também temos a questão da jornada de trabalho, tá bom? Que são horas que o colaborador vai estar à disposição da empresa, beleza? E aí, o que passar disso a gente vai estar aprofundando, ok? Então, primeiro a gente vai passar por alguns princípios aí dos contratos de trabalhos. Então aí a gente tem o princípio da pessoalidade. Então quando você for contratar uma pessoa para sua empresa, né, você espera que ela vá e faça as funções que você designa, né, e não que ela envie outra pessoa, por exemplo. Né, e aí pode acontecer de alguém passar mal na sua empresa, a gente não pode esperar que outra pessoa venha fazer esse serviço por ela, né? Ela está sendo contratada, é ela que vai ter que desempenhar essa função. E aí o segundo princípio também é de subordinação, que vai ser mais sobre seguir as orientações da empresa, tá bom? Tanto aí do empregador designando as funções que você vai ter que realizar, ok? E o terceiro aí da habitualidade é mais sobre a frequência em que você vai trabalhar dentro ali da sua empresa, dentro da firma, ok? Então você não pode faltar muitos dias, obviamente. Então o princípio da habitualidade é mais para reforçar de que a pessoa tem que ter uma certa frequência ali no serviço dela, né? E se ela precisar faltar, que ela justifique formalmente, ok? E aí, por último, a onerosidade, que basicamente é a parte financeira, né, de você receber o salário, né, uma remuneração por aquilo que você realiza dentro da empresa. Então, agora a gente vai passar para os tipos de contrato. E aí a gente tem alguns, eu reuni aqui os principais, tá bom? Primeiro aqui é o indeterminado, né, que é o mais comum de todos, que é quando você entra numa empresa, né, e não tem uma data certa para sair, você está nesse tipo de contrato indeterminado. É o modelo que é o mais utilizado aí dentro aí da CLT, né? Então, se você precisar sair, aí vai ter aquele aviso prévio, né, que você tem que cumprir, e caso você seja demitido, a empresa vai ter algumas obrigações a cumprir com você, beleza? E aí a gente tem um segundo tipo, que é o determinado, né? Que ele é muito utilizado com o nome de designação. Então, esse é o tipo de contrato que já tem data para iniciar e terminar, né? Então, ele pode durar no máximo 2 anos e ele é usado quando a empresa já sabe que vai precisar do funcionário somente por um período específico de tempo, beleza? E aí encaixa aí seria os projetos temporários, né? São as coisas aí que leva um pouco de tempo, mas que após esse período a empresa não vai mais precisar desse funcionário. Temos também o tipo de contrato de experiência, né? E esse é o mais comum em primeiras contratações. Então, ele tem um período aí de no máximo até 90 dias de duração e ele vai servir mais para as duas partes, né? Tanto empregado quanto empregador se conhecerem melhor. E aí, se o funcionário for efetivado, né? Esse contrato normalmente vira indeterminado, ok? Temos aí também o contrato intermitente, que é um dos mais instáveis aí dentre esses. Então a empresa vai chamar você quando precisar apenas, tá bom? E aí a pessoa tem o direito de escolher se aceita ou não. E nesse caso, essa pessoa que trabalha sobre esse tipo de contrato, ela vai receber somente pelas horas trabalhadas. E isso tudo é registrado na carteira, tá? Então é bom para quem quer mais flexibilidade, mas tem esse probleminha aí que obviamente não vai ter estabilidade, né? A empresa vai chamar quando quiser também, né? Então nesse período inativo a pessoa não recebe por estar apenas com a carteira assinada. Fechou? Então temos aí por último também o tipo de contrato temporário. Esse aí muita gente vai lembrar que ele é um pouco diferente do determinado, né? Então o funcionário vai ser contratado ali por uma empresa terceirizada para prestar serviço a outra, né?
Isso é muito comum de acontecer naquelas datas comemorativas, né? Fim de ano, Natal, que o comércio não pode parar, né? Mas as pessoas gostam de tirar férias nesses períodos, né? Então, é contratado uma pessoa temporariamente, coisa de 20 dias, 30 dias no máximo, somente para poder substituir essa pessoa que tirou algum tipo de licença, beleza? Então agora a gente vai falar um pouquinho de conceitos de jornada de trabalho, tá bom? E aí tem a questão das horas à disposição, né? Que é a definição simples para isso. No padrão da CLT, são 8 horas por dia e 44 semanais, mas a gente vai aprofundar em outros tipos de jornadas também, tá bom? E as jornadas definem aí algumas regras claras, né, que são estabelecidas pela CLT. E o mais importante de tudo é a questão do controle, né? Normalmente todas as empresas possuem o controle via ponto, né? Você assina o ponto ou bate ponto digital, né? Justamente para ter um certo controle das horas trabalhadas ali dentro da empresa, beleza? A gente tem alguns tipos de jornada, né? Essa integral é a que a gente já falou, que é a padronizada ali da CLT, né? Que são 8 horas diárias e 44 semanais. Mas aí a gente também tem a jornada parcial, né, que tem no máximo 30 horas por semana, e aí vai ser mais usada quando o funcionário for trabalhar meio período, né? Então o salário e os direitos também são proporcionais a isso, fechou? Então a jornada de 12 por 36 também é bastante utilizada em hospitais, né, e o pessoal que mexe com vigilância, né, em indústrias. Então o colaborador ali vai trabalhar 12 horas seguidas, tá? E vai folgar por 36 horas, ok? Então é importante também que isso esteja no contrato, né, bem definido, e aí exista esse acordo entre as partes para não existir nenhum tipo de problema, ok? E aí a gente também tem o tipo de jornada por turno, né, que são normalmente jornadas rotativas, e aí é aquelas empresas que preferem funcionar 24 horas por dia, né? Então um grupo vai trabalhar de manhã, outro vai trabalhar à tarde, outro à noite, e aí pela lei, nesses casos, a jornada deve ser de até 6 horas por dia, né, parecida ali com a parcial, a não ser que haja a convenção, né, diferente. Beleza? E por último, a gente tem um home office, né, que ficou muito popular depois da pandemia, né, cresceu bastante, e aí o controle desse tipo de jornada vai ser um pouco mais flexível, que vai exigir mais a entrega de metas, né? Então a empresa precisa registrar esse modelo no contrato, né? Porque por ser mais flexível a questão da jornada, eles normalmente estabelecem metas para serem cumpridas diariamente, semanalmente, mensalmente, beleza? E agora a gente vai falar um pouco sobre os bancos de horas e horas extras, tá bom? Na CLT, o limite das horas extras aí vai ser de 2 horas por dia, tá bom? E o adicional vai precisar ser de pelo menos 50% a mais no valor da hora normal. Então você pega aí quanto você recebe por hora, né? Você faz esse acréscimo de 50%. E essa daí vai ser o cálculo para as suas horas extras, tá bom? E aí, se for em um domingo e feriado, por exemplo, aí o adicional já passa de ser de mais 100%, né, em cima da sua hora extra ali, na sua jornada de trabalho, ok? A gente vai falar também um pouco de intervalos, né? Porque é importante, né? Entre essas jornadas de trabalho existem os intervalos, né? Tanto para almoço, para descanso, né? Só que funcionam de maneiras diferentes dependendo da sua carga horária, ok? Então aí mais de 6 horas, né? Normalmente você vai ter no mínimo 1 hora de almoço, né? Podendo chegar até 2. E entre 4 e 6, normalmente são ali 15 minutinhos de intervalo, tá bom? E aí até 4 horas, né, que vai mais aí pessoal de estágio, essas coisas, não possuem a obrigatoriedade de intervalo, beleza? E bom, pessoal, hoje nós vimos aí que o contrato vai definir uma base legal, né, da relação de trabalho, enquanto a jornada vai determinar o ritmo diário dessa relação, ok? Então tudo isso precisa estar muito claro para evitar erros, né, que possam gerar processos trabalhistas. E aí quem trabalha no departamento pessoal precisa estar dominando esses temas para tanto ajudar a empresa a se proteger, né, desses tipos de processo, mas também ajudar o colaborador a conhecer os seus direitos, ok? Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.